Querido, você que está acessando então a plataforma online do CFC, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Você está acessando então o módulo vermelho do CFC. Eu sou Daniel Protásio, eu sou um filho amado de Deus em processo contínuo de restauração. Eu estarei então sendo o orientador desta aula. Esta aula que é uma aula com um assunto muito interessante, né? Eu tenho certeza que você tem muito a ser abençoado. O tema da nossa aula é sexo, graça e restauração. Sexo, graça e restauração. Está aqui na sua telinha do lado. Eu vou ficar aqui dividindo o espaço com o slide. Você está me vendo? Isso. Nós estamos iniciando, né? Mantendo, né, as nossas aulas do CFC, independente deste momento, as circunstâncias de distanciamento social, nós queremos manter então a qualidade e estamos então nos desdobrando para gravar essas aulas a fim de que você continue sendo abençoado, tá bom? Então nós teremos 5 aulas, esse é o primeiro encontro. Vamos estar falando hoje então sobre sexualidade. Fique tranquilo, nós vamos estar falando sobre sexo de uma maneira pura, de uma maneira sagrada, de uma maneira muito tranquila, tá? Você não fique constrangido, não queremos constranger você. Pelo contrário, você vai aprender que sexo é algo que deve ser tratado de maneira pura e sagrada, né? E é isso que nós temos para oferecer nas aulas do CFC, tá bom? Então, antes de tudo, nós vamos também orar, agradecer ao nosso Deus para Ele nos abençoar neste momento. Senhor, muito obrigado, nós somos gratos por tudo, em tudo devemos dar graça. Então, a oportunidade que nós temos de aprender com essa nova estratégia, essa nova ferramenta. Eu não sei onde cada um está nesse momento, mas onde quer que estejam, que seja abençoado, seja na frente da TV, no celular, no tablet. Ó, meu Pai, que eles possam aprender algo valioso, vindo da Tua parte, para aplicação na vida deles. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Me capacita, me usa. Amém. Amém. Então, queridos, nós vamos estar tratando sobre este tema, sexo, graça e restauração. Mas qual o propósito, então, dessa disciplina? O que nós vamos estar aprendendo? Vamos lá? O propósito da disciplina é conhecermos a perspectiva bíblica acerca do sexo, a sua origem, propósito, desvirtuação, por onde foi que ele se desviou do caminho do propósito, a redenção, a contínua restauração, a fim de que você, eu, nós possamos analisar a verdade e experimentar liberdade na vida sexual, bem como adquirir uma consciência bíblica e saudável sobre sexo para abordar, inclusive, na nossa própria família e com os nossos amigos, por que não? Propagar a verdade, amém? Então, vamos lá, a nossa aula de hoje, nós vamos começar pelo começo, vamos para a origem, para a raiz. Então, vamos estar no primeiro tópico, que é o sexo na criação, tá? Então, de onde vem, tá? Para depois a gente ir para onde foi e para onde deve ir. O sexo é criação de Deus. Lá em Atos capítulo 17, versículo 24, diz que Deus fez o mundo e tudo o que nele há. Tudo é criação de Deus, que nós vemos, as boas dádivas, tudo vem de Deus. Ele nos fez pessoas sexuadas, com essa capacidade sexual, inclusive o nosso corpo, a nossa anatomia, Deus criou de maneira perfeita e preparada para a prática sexual. Nos fez órgãos sexuais, né? Nos deu. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, você pode acompanhar, está aqui, tá bom?
criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem, encham a terra e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Este texto nós temos um mandato de Deus, um mandamento. Esse mandato é conhecido como mandato cultural. É o momento em que Deus está dizendo: olha, produza, reproduza, administre, cuide. Né? É o mandato cultural. E nesse mandato nós vemos Deus, então, falando para o homem: olha, você precisa juntar com a sua mulher e formar com ele uma só carne, porque nesse formar de carne é que é possível também a reprodução, através do sexo. Ora, muitos falam que o sexo veio por intermédio da desobediência. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, né? Que o ato sexual está envolvido na prática do pecado, mas isso não é verdade. Nós vemos que antes da queda do homem, antes de desobedecer a Deus, já havia esse mandato cultural para que o homem juntasse com a sua esposa, formasse uma só carne, esse mandato para que reproduzissem, para que enchesse a terra. Ou seja, nós vemos o sexo como criação de Deus, né, sendo abençoado por Deus. Então, o sexo foi criado por Deus. E como todas as demais coisas, Deus criou o sexo com excelência. Lá em Gênesis capítulo 1, 31, a Bíblia fala que Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã e este foi o sexto dia. Olha só, tudo que Deus faz é bom. E nós podemos incluir nisso o sexo. A Bíblia fala que Deus viu e não era só bom. Depois de ter criado tudo, ele viu que era muito bom. E se Deus viu que era muito bom, era com excelência, então nós podemos dizer também, tá? Tudo que Deus cria é bom, incluindo o sexo. Sexo é uma coisa boa. Sexo é bom, irmão. Enche a boca. Amém? Amém? Sexo é uma coisa para ser desfrutado de maneira boa. Vamos lá. Vamos para entender a pureza do sexo, a gente precisa desmistificar alguns falsos conceitos. O primeiro deles que eu quero destacar é que o prazer sexual é uma prática pecaminosa. Presta atenção. Outro, o sexo foi criado apenas para procriar. Né? O primeiro pecado foi sexual. Isso são ideias, conceitos equivocados acerca do sexo. Isso se destacou muito na Idade Média, né, onde oficialmente o prazer sexual era pecado, portanto era proibido. A religião determinou, tá, de acordo com a sua compreensão equivocada, acredito eu, que veio como influência também da Grécia, né, da ideia grega de dualidade, de sagrado e profano, onde o corpo é mau, o espírito é bom, e a gente aprende que, na verdade, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito é do interesse de Deus, o corpo é templo do Espírito Santo. Então, essa ideia de prazer da carne, não é pecado. E aí as pessoas, inclusive, determinaram que, sexo é apenas para procriar. Prazer já não é algo lícito. Mas é uma ideia equivocada. Nós vamos ver
sobre isso. Deus criou o sexo para homem e mulher, para desfrutar, dentre outras coisas, de prazer. Mas essa ideia trouxe muitos prejuízos, inclusive ainda hoje. Nós temos pessoas que são equivocadas quanto à sua compreensão da vida sexual, né? Para falar, por exemplo, desse assunto que eu estou falando, seja na igreja, seja aqui através dessa transmissão, alguns ficam chocados. E muito do se sentir incomodado com a abordagem sobre sexo vem desses conceitos equivocados, de que sexo é algo impuro, sexo é profano, e não é. Nós vamos ver mais, então, sobre isso. O sexo na criação. Olha só o propósito de Deus. Não está numa ordem necessariamente lógica, mas eu coloquei uma ordem aqui para a gente destacar. Primeiro, vamos ver. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro de uma relação conjugal, primeiro, para ter intimidade prazerosa e para procriação. Não necessariamente nessa ordem. Mas vamos lá? Vamos esmiuçar um pouco mais isso? Primeiro, o sexo foi criado para ser desfrutado dentro do casamento. O sexo é algo sagrado. Foi criado para ser vivido dentro de uma relação consagrada, responsável e fiel. Olha o que nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Deus, além de ter criado tudo que nós vemos, o universo, a terra, os animais, o ser humano, Deus ainda teve uma preocupação especial, né? Uma preocupação que nós poderíamos dizer até romântica. Deus juntou pessoas. Deus juntou homem e mulher. Ele deu uma de Cupido, perdoe a expressão, mas foi isso que ele fez. Ele juntou homem e mulher. Ele disse: não é bom que esteja só, então eu vou preparar uma mulher que lhe seja companheira. Em Mateus, capítulo 19, de 4 a 6, nós vemos Jesus confirmando, então, essa palavra que está no princípio. Vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse: olha, por essa razão, homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão os dois uma só carne. Assim, eles já não são dois, sim um só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O casamento, em Hebreus 13, 4, diz que deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O propósito do sexo é ser desfrutado dentro de uma relação conjugal consagrada, responsável, fiel, né? Essa é a vontade de Deus. O sexo foi feito para ser vivido dentro de uma relação consagrada. A intimidade prazerosa também é outro propósito. O prazer sexual é parte do conjunto da obra. Isso é graça de Deus para os seres humanos. Em Provérbios capítulo 5, de 18 a 19, nós vemos um pouco disso. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Aí dentro do contexto da época, o autor ele fala, né, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre lhe fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Intimidade, com prazer. Deus criou o sexo para ser desfrutado, como nós vimos, dentro de uma relação consagrada, um casamento. Homem e mulher, com compromisso, formam uma só carne. Mas, não meramente
para a procriação, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, mas também para desfrute do casal. Não só do homem, porque Deus capacitou o corpo masculino, mas também o feminino, para sentir prazer. Né? Então, é dádiva de Deus, é graça, é coisa boa que vem de Deus para os seres humanos. Né? E também, né, para a procriação. O sexo é o meio natural pelo qual acontece a procriação. Eu falei no início que a ordem dos propósitos aqui não está de uma maneira lógica, né? Mas tudo isso faz parte do propósito de Deus. Procriar. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem. Em outras palavras, Deus está dizendo, reproduzam, encham a terra, tá? Procriar. Apesar de que hoje em dia nós temos, na nossa sociedade moderna, técnicas artificiais, né, de fertilização, não é isso? Mas nós vemos no propósito inicial de Deus que o sexo é o meio natural pelo qual a vida é reproduzida. E em quarto lugar, que eu acrescentei aqui, que não estava lá no primeiro slide, é para a glória de Deus. Eu não posso deixar isso de lado. Sexo também foi criado para a glória de Deus. Nós vemos implícito isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o sexo também deve ser para a glória de Deus. Quando nós cumprimos os propósitos de Deus, nós estamos honrando a Deus em tudo que nós estamos fazendo. Amém? Então, nós estamos concluindo a nossa aula de hoje de maneira objetiva, para que você não fique muito tempo nesses primeiros momentos em que você está se adaptando à aula virtual, muito tempo aí na tela do seu computador, do tablet, do celular. Tá? Então, por isso eu quero fazer já a síntese da aula de hoje. A aula de hoje foi sobre o sexo na criação. O sexo é criação de quem? De Deus. Deus criou o sexo também com excelência, porque tudo que Deus faz é muito bom. Nós precisamos desmistificar os falsos conceitos a respeito do sexo. Microfone aqui. Desmistificar os falsos conceitos a respeito do sexo e entender os propósitos que Deus tem ao criar o sexo. Tá? Vamos para nossas atividades. Tá? Opa, pensou que é só ouvir? Não, você vai participar dessa aula também através dessas atividades. Primeiro, na criação vemos o sexo sendo tratado de maneira boa e sagrada. Por que então os assuntos pertinentes ao sexo se tornaram tão difíceis de serem abordados pelos cristãos na igreja e na família? Responde logo abaixo aqui no formulário que está na plataforma, tá bom? Você considera que a sua educação sexual foi ruim, boa, regular ou péssima? Se o sexo é algo bom, por que temos tantos problemas relacionados ao sexo? Tá? Responda isso, essas respostas virão diretamente para mim, mas se você quiser compartilhar algo também com os demais alunos dessa turma, você tem aí o bate-papo e tem também os comentários, onde você pode deixar aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão a respeito da aula, tá bom? Queridos, então, a nossa aula de hoje foi essa,
Na próxima aula nós vamos ver sobre o sexo na queda. Estamos seguindo uma linha lógica, tá? Sobre sexo, graça e restauração. Vimos hoje na criação, próxima aula vamos ver na queda, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, espero que tenha sido edificante para você, tá? Que você possa aplicar isso na sua vida, desmistificando os falsos conceitos. Grava isso, sexo é ideia de Deus e tudo que Deus faz é bom, então o sexo é uma coisa boa. E na próxima aula nós vamos entender um pouco mais sobre a desvirtuação, então, dos propósitos de Deus para a prática sexual, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe.